Pode continuar, não deu 6h30. Boa noite, irmãos, sejam todos bem-vindos. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos está concedendo agora aqui, por a vida que Deus vem nos sustentando, pelo dia que nos deste e pela a proteção que Ele vem nos protegendo a todo momento, guiando pelo Teu Santo Espírito, e por essa salvação em Cristo Jesus tão preciosa que Ele nos oferece de graça, gratuitamente. Então é por esse motivo que nós estamos aqui, para louvá-lo, para cultuar o Teu Santo Nome de Deus. Vamos levar os pensamentos a Deus e vamos orar. Grandioso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais esta oportunidade que tu nos está concedendo agora. Não somente por esta, mas por todas, até o dia de hoje, que tu nos deste e que tu vai nos dar até quando tu permitir, até quando nos dar a vida, ou até na tua volta, Senhor. Pedimos a ti que nos abençoa nessa vez. Pedimos em favor dos hinos que vamos cantar. Pedimos em favor da mensagem do pregador que vai trazer a tua palavra, como Éder. Pedimos em favor daqueles que nos visitam, aqueles que visitam pela primeira vez, que possam sentir bem no nosso meio, sair com as suas almas edificadas em Cristo Jesus, através da tua palavra. Em nome de Jesus. E pedimos em favor da família de nossos filhos, onde estão neste momento, né? Os nossos irmãos consanguíneos e as igrejas. E peço também em favor do pastor Antônio, meu cunhado, que tu ajude ele no que ele necessita. Por Jesus que pedimos, por ele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar o Senhor. Qual é o hino que nós vamos cantar? Qual é? Faz tempo que eu canto esse hino, mas cantar não é para você, precisa tocar. 384, né?
$394. A igreja vai cantar ele bem? Acho que não. Vamos escolher um hino mais fácil, que canta mais bonito. 4. Também nem eu canto ele bom. Até vai ter 485. Se ele é tudo menor. A riqueza do mundo valem pra mim, pois Jesus no seu reino dá-me vida sem fim. E no livro da vida que conservas aí, certificou que meu nome foi escrito por ti. Foi escrito por ti, o meu nome no céu, se no livro da vida foi escrito por ti. Meus pecados são muitos, como areia do mar, mas Jesus nos revela sua graça sem par. Veio para salvar-me, o seu nome meteu, em delícias eternas ele me prometeu. Foi escrito por ti o meu nome no céu, se no livro da vida foi escrito por ti. Ó cidade festiva, refulgente de luz, é morada dos santos, em Jesus. Só verá tua glória o que crê no Senhor, cuja vida foi salva pelo seu Redentor. Foi escrito por ti o meu nome no céu, foi escrito na vida, foi escrito por ti. Foi escrito por Deus. Oi? Não entendi. Não entendi. 509. 519. 509. 509. Já era isso aí. 509, calma.
Da terra real, quando lá no rio além dessa vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor finalmente eu hei de ver, e com lindo de louvor hei de saltar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Porque levo divinal o seu rosto a contemplar, e na glória desse dia perenar. Então meu coração haverá de eu exaltar pela graça e compaixão celestial. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Nessa pátria de esplendor, hei de amigos me encontrar, meus irmãos em Cristo lá eu hei de rever. Mas primeiro é que os irmãos, quando ali no céu chegar, meus irmãos pequenos vai anseio ver. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Pela porta de Sião, quantas vestes a brilhar, onde a noite e o pranto nunca chegarão. Tá tão lindo o céu de luz, tá de Cristo me guiar, e muito perto sim eu hei de ver então. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Aqui eu estava perto daquele um, ia pedir, depois pedir isso aqui. Anelo por Cristo. Eu esqueci o nome que eu cantei naquela hora. Para o primeiro nome daquele que nós cantamos. Já lembra? Anelo por Cristo, precioso é Jesus para mim. Só você escolhe esse câmera, né? Demorou, né? Não escolhi ainda. 322. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem merecer, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá.
com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me otorgou, firme valerá. Ele valerá, ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Amém. Obrigado. Se quiser deixar no final, é o 4 e 7. Tá, é final, né? Canta aí, né? Certo. Rosato. Verônica. Verônica. Amém. A pedido de orações, vamos começar deste lado. A irmã lá. Amém. 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 Eu agradeço muito essa igreja. Amém. Obrigado. Quem mais? José Carlos. A irmã Marina. Neto e bisneto. Aí a irmã Rosa e os filhos dela. Bom, Joristídia e a irmã Dona Sebastiana. A irmã Maria, não veio porque está com visita. O Antônio e os deles. Olha, eu não estava conhecendo que era a Daniela, né? Tudo diferente. Diferentíssimo. Puxa, emagreceu bastante. Amém. Gostaria de agradecer. Graças a Deus, pelo momento. Agradecer pela minha família e pedir que Deus abençoe todos. Amém. E também o José Rossato. Irmãos, eu conheci ele que 9 meses que a família dele foi pai e a mãe dele foi embora para Jundiaí. E agora que eu vi, eu estou conhecendo ele. Saiu de colo. Agora mais alguém? Minha esposa, a saúde dela. Então, tá. Pedido da irmã Cássia. Quem é que está internado? Certo. Eu vou pedir ao irmão Daniel que faça orações. Já vai para o pregador o Éder. Bendito Deus, nosso eterno Pai,
Perdão te peço por minhas muitas faltas contra ti. Não sou digno de pronunciar o teu nome, mas a tua misericórdia é a causa de eu não ser consumido. E viemos apresentar ao Senhor as nossas necessidades, as nossas petições, as nossas lamentações e também as nossas limitações. Ajuda-nos de acordo com a tua boa vontade e misericórdia, como cada um segundo as suas necessidades, porque tu és conhecedor dos nossos corações e de nossas vidas. Rogamos-te em favor de cada visitante que aqui se encontra, sejam bem-vindos ao nosso meio. Amém. E possam ser, como cada um de nós, tocados por tua palavra. E viemos te pedir em favor do mensageiro, que o Senhor o use como tem usado, protegendo-lhe em todo o tempo, sua família e tudo que é seu. Pedimos em favor da igreja que sejamos luz neste mundo. Amém. Em nome de Jesus, que rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Éder. Ficou de bolso? Eu vou colocar aqui. Vai cair, não? Aí, tudo de lado aqui. Aí. Tá ligado já? Boa noite a todos. Boa noite, essa querida igreja, que já fiz parte muitos anos atrás. Já morei aqui nessa cidade. Boa noite aos visitantes também. Algumas pessoas eu não conheço, mas sejam todos bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui. Estar aqui cultuando o nome de Deus, ouvindo a palavra de Deus, que Deus é tudo para nós. Nós devemos buscá-lo em primeiro lugar nessa vida e o restante Ele nos acrescentará. E sabemos que todo Deus tem um propósito para cada um de nós, para fazer a tua vontade, para vivermos aqui nessa terra. Cada um tem um propósito e Deus vai concedendo em nossos caminhos as bênçãos necessárias e vai nos dando vida e saúde. E nós devemos louvá-lo e agradecê-lo em tudo. Eu faço parte da Igreja Batista, minha família, a Igreja Batista Memorial de Bauru, que é neta dessa igreja, né, da organização, e o pastor Sebastião convidou para trazer a palavra essa noite. Agradecemos pelo convite. Os irmãos de Bauru mandam lembrança também para a igreja. Bom, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 10, e versículo 1 até o 18. Carta de Paulo, do apóstolo Paulo a Hebreus, capítulo 10. É uma leitura um pouco complicada, embora o assunto é simples. A palavra de Deus, o Evangelho, ele é simples, até uma criança pode entender. Mas é uma leitura um pouco complicada, falando muito sobre sacrifícios, sobre ofertas, sobre oblação. O título da mensagem é A Oblação de Cristo. Para quem não sabe, a oblação, essa palavra, significa ato de ofertar, oferecer sacrifícios. Então vamos estudar nessa palavra de hoje os sacrifícios que nós fazemos em nossas vidas, o que achamos que é um sacrifício para Deus. Vamos estudar um pouco sobre os sacrifícios que eram ofertados lá pelos judeus, o povo israelita. Vamos entender o verdadeiro sacrifício que é Cristo. Vai provar aqui no capítulo 10 o nosso Cristo, o nosso Redentor. Então no livro de Hebreus trata muito sobre isso, irmãos. Sobre a vida de Cristo aqui na terra, o nosso ato de servi-lo, de obediência e fé. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Presta muito bem atenção na leitura. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam.
De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações, que é o ato de ofertar, né, oferecer sacrifícios, pelo pecado não te agradaram. Então disse, versículo 7, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, falando de Cristo, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então desde o princípio está escrito de Cristo. Eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Versículo 8, como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Ofereceram por obrigação. Muitos seguem por obrigação a lei em oferecer, e Deus não quis aqueles sacrifícios. Ele rejeitou aquilo. Não tinha valor, porque é por obrigação. Versículo 9. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. O sacrifício foi feito uma vez, irmãos, e já resolveu todo o problema do pecado, nos santificou. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Versículo 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. No texto que lemos na carta de Hebreus, Paulo está fazendo uma exortação para aqueles cristãos, para que tomasse cuidado para não voltar a práticas do judaísmo. Então vamos recordar um pouquinho? Cristo veio para os judeus, veio para o mundo, para os gentios, e Cristo era o Messias prometido. E existia já uma religião ali que era todo o judaísmo, com aqueles costumes, aquelas obrigações, aquelas ofertas de dízimos, aquela vestimenta, raspar a cabeça, os sacrifícios. E Cristo veio para cumprir toda essa lei, para implantar ali o único sacrifício em nosso lugar para nos salvar. E o povo ali, muitos seguiam a Cristo, que foi formando as igrejas, o cristianismo. E o judaísmo era contra essa prática. Só que o povo dos hebreus, que estavam logo ali próximo desses judeus, eles eram muito atacados, falando que eles estavam no erro, que eles tinham que voltar para práticas de costumes judeus. Então Paulo aqui, com sua carta, vamos pôr assim que essa carta foi escrita mais ou menos entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. Cristo morreu na idade de 33 anos e passaram ali alguns anos foi constituído algumas igrejas e o trabalho crescia. E Paulo escrevia para suas igrejas que ele organizava. Então ele escreveu ali para os hebreus para tomar cuidado, para não voltar para as práticas do judaísmo, exortando qual que era o único sacrifício que foi feito. Agora você me pergunta assim, mas Éder, o que eu tenho a ver com isso? Eu não sou judeu, eu não sou israelita, eu não estou debaixo da lei. O que importa na vida de hoje isso? Irmãos, essa palavra aqui, ela é tão viva e ela é tão assim atual, porque hoje em dia tem muitos crentes ou muitos cristãos que confessaram o nome de Cristo, voltando para algumas práticas, algumas obras, achando que Cristo não foi o suficiente. Já perceberam que até mesmo às vezes dentro da nossa igreja algumas pessoas voltam a alguns costumes? Eu não estou falando só de guardar sábado, de não comer carne de porco, não estou falando só desses costumes, que na verdade para Deus isso aí é coisa de comidas e bebidas. Eu estou falando assim mesmo de algum costume que às vezes nós colocamos a nossa obra achando que vai servir de alguma coisa, que vai tomar o lugar do sangue de Cristo. Ou algumas práticas, irmãos, porque nas religiões por aí tem muitas práticas. Eu vou ler algumas.
Eu vou entregar o dízimo dobrado esse mês, porque eu quero receber em dobro o mês que vem. Tem pessoas que acreditam nisso, que vou dar mais para receber mais de Deus. É uma troca? Preciso de uma graça de Deus, então vou fazer caridade para que Deus possa me conceder a graça. Olha alguns costumes que algumas igrejas pregam por aí. Assim como a prosperidade, venha servir a Deus, vamos encher a igreja, vamos dar oferta. Com isso os seus celeiros se encherão, vocês terão prosperidade. Ou muitas pessoas querem estar aqui na frente, participando do Ministério da Música, da ceia, o Ministério do Louvor, da limpeza, achando que Deus vai abençoar com um emprego melhor. Então, é umas práticas que devemos ter cuidados, que é ensinado por aí. Só que nós, como cristãos, sabemos que Cristo já pagou por tudo em nosso lugar, Ele já é o sacrifício, que é o que lemos aqui na palavra, que foi feito uma vez, que remiu nossos pecados. E tudo que nós fazemos na igreja ou por próximo, é por interesse? Não, é por amor. Quando você abre a sua mão para ajudar lá um vizinho seu que está necessitado, ou um parente seu, ou um irmão da igreja, você está fazendo por amor, não por obrigação. Você está fazendo porque você deseja, irmãos, você ama. Do versículo 1 ao versículo 10 que nós lemos, ele fala muito que esses sacrifícios que eram feitos, ele é considerado como uma sombra. É uma sombra do verdadeiro sacrifício que Jesus já fez. Note que Jesus, ele foi prometido, o Messias, desde a fundação do mundo, lá quando entrou o pecado no mundo para Adão e Eva. Que Deus fez a promessa que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Vocês sabem quem que é a semente da mulher. A semente da mulher. A mulher significa o povo de Israel. Qual que é a semente de Israel? É Jesus Cristo. E também a Páscoa, quando foi instituída, a Páscoa, irmãos, aquele sacrifício que foi feito da morte de um animal e colocado sangue na porta para libertar o povo de Israel ali do Egito, na prisão, significava quem? Jesus Cristo também. Jesus Cristo era o remidor. Então sempre foi, a Bíblia, ela sempre colocou Cristo no centro, desde o princípio, ao decorrer dos anos, do povo de Israel, do sacrifício que foi feito como oferta, sempre é Cristo. Agora, por que os judeus tinham que fazer ali o sacrifício, ofertar a Deus? Porque é considerado como uma sombra de Cristo. Então, vamos pensar assim, irmãos, quando era feito o pecado, era cometido o pecado, eles iam lá e ofertavam a criação deles, que era o primogênito da criação. E tem a regrinha, né, da oferta, dos sacrifícios, que tinha que ser um cordeiro sem manchas, não poderia ser deficiente, com defeito, para representar Cristo que é imaculado. Só que não tinha valor nenhum aquele sacrifício. Aquele sacrifício era uma lembrança que você era pecador. Hoje, quando nós pecamos, e quando nós arrependemos, nós voltamos a Deus em oração e pedimos perdão. Mas o nosso pecado já está perdoado pelo sangue de Cristo. Só que quando nós cometemos o pecado e vem a consciência, nós arrependemos e oramos a Deus. Note que quando fazia sacrifício naquela época, era isso, irmãos. Era uma lembrança que era pecador. E fazia no versículo 8, de que eu li agora, de Hebreus capítulo 10. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então, pela obrigação da lei, muitos faziam ali por obrigação, Deus não aceitava esse sacrifício. Agora vamos pôr para o dia de hoje. O ato de você vir na igreja, cultuar o nome de Deus, hoje é a oferta que você está levando a Deus. Hoje você não vai sacrificar um animal para ofertar a Deus como sacrifício, mas você vai abrir a sua boca e louvar a Deus, cantar louvores a Deus. E você pode fazer esse louvor com a sua vida, com o seu testemunho, testemunhando o nome de Cristo na sua vida. O ato de eu estar aqui presente, do pastor, todo domingo, toda quarta-feira, abrir esse templo, vir trabalhar para Deus, é o sacrifício que nós estamos levando a Deus. É a nossa oferta que levamos no altar. E a Bíblia fala, irmãos, não é o tema de hoje à noite, mas muitas vezes Deus não recebe essa oferta. Porque às vezes nós chegamos aqui para ofertar a Deus e lembramos que tem alguém em pecado conosco, alguém que nós ofendemos,
Lembra que na palavra ela fala em Mateus, deixai o sacrifício, a oferta, e volta a reconciliar com teu irmão. Às vezes você está brigado com sua esposa. Tem um versículo também, não me recordo agora o livro, que fala que as orações do marido, elas podem ser impedidas se ele não estiver honrando a sua esposa. Na Bíblia fala assim, honrai a sua esposa. O que é honrar? É colocar ela como única na sua vida. Ela não vai tomar o lugar de Deus na sua vida. Deus é único, eterno, Criador. Mas você deve honrar a sua mulher. O marido que não honra a sua mulher, não respeita a sua mulher, as orações deles podem ser impedidas. Do mesmo jeito que eu trazendo a oferta aqui no altar, o louvor com a minha vida, Deus às vezes não pode receber. Ou você está fazendo por obrigação. O pai ensina sempre o filho desde cedo, pega na mãozinha e leva para a igreja. Mas chega um momento que é a decisão do filho de servir a Deus, de abrir a Bíblia em casa e servir. Então, o maravilhoso é quando, mesmo adulto, você vem por livre e espontânea vontade servindo a Deus e abrindo a boca. No versículo 1 e 2, vamos ler, na segunda parte do versículo 1. Nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Olha que versículo claro, não precisa nem de muita explicação. Nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, todo aquele sacrifício que continuamente eram feitos, nunca pode aperfeiçoar o que a eles se chegam, aqueles que ofertam. Versículo 2. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes é aqueles que fazem o sacrifício, nunca mais teriam consciência de pecado. Então, se aquele sacrifício tivesse purificado o pecador uma única vez, então não precisaria ficar repetindo esses sacrifícios. Por isso, aqueles sacrifícios eram uma lembrança. Assim como a minha obra hoje, a minha obra de ser bonzinho, a minha obra de não xingar, a minha obra de ter uma veste adequada, moral, ela não vai me deixar santo. Ela não vai me purificar minha alma. Quem purifica minha alma é Jesus Cristo, que já pagou por tudo isso, que nós vamos ver daqui a pouco, que eu já li aquela hora, que é o único sacrifício que já operou. Vamos ler aquele versículo? Alguém sabe falar? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Alguém sabe a passagem? Onde está ou não? Tito 3, 5. Vamos ler. O irmão Daniel gostaria de ler para nós? Tito, capítulo 3, versículo 5, isso mesmo. Irmão, lê? Vamos lá, Tito 3, 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. As nossas obras não são nada. Lembra dos fariseus lá, irmãos, que falam em Mateus e Lucas? Os fariseus oravam em pé, assentados no primeiro banco da congregação, daquele templo majestoso que tinha em Jerusalém. Os fariseus oravam assim, julgando os outros irmãozinhos simples, falando assim que eles não eram aqueles outros irmãos, que eles davam o dízimo de tudo, que eles seguiam a lei, que eles guardavam o sábado, eles que eram dignos. Aí Deus falou que eles eram hipócritas. Aqueles fariseus, que religiosos, eram hipócritas. Que por fora é todo bonito, todo belo, mas por dentro é como um sepulcro, podre como um sepulcro. Então eles julgavam aqueles irmãos simples, achando-se melhor porque eram os fariseus, que guardavam toda a lei. Mas guardava realmente? Lá dentro deles, eles não sentiam ódio pelos outros, uma ira. Eles não eram maledicentes, aquela maledicência que tem dentro de si. Então, às vezes, nós mostramos uma imagem para o mundo, perfeitinho, todo certinho, mas por dentro você é podre. Você nunca sentiu raiva no serviço, vontade de esganar algum cliente ou alguém? Não é para sentir, mas quem nunca sentiu isso? Quem nunca brigou? Quem nunca sentiu uma ira? Quem nunca guardou um rancor, ou às vezes guarda ainda no coração? Então, as nossas obras, irmãos, não conseguimos chegar no céu por elas, mas é segundo o dom de Deus, pelo amor muitíssimo de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 a 10, eu vou ler, irmãos.
Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu falando assim, eu estou aqui porque eu fiz boas obras. Ele vai ficar orgulhoso, né? Eu estou aqui porque eu mereço. Não. Nós somos salvos pelo dom gratuito de Deus, pela morte do seu Filho em nosso lugar, que é o nosso sacrifício, irmãos. Versículo 3 do nosso texto, Hebreus capítulo 10. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Olha como é que a palavra de Deus é clara. O apóstolo Paulo escreveu isso aqui inspirado por Deus. Ele não escreveu da cabeça dele, isso aqui, a Bíblia é inspirada por Deus, irmãos. Versículo 5. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Versículo 7. Então disse, Jesus Cristo, né? Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro estava escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Fazer, ó Deus, a tua vontade. Eu quero que você medite hoje no caminho que você está andando aqui na terra. Eu quero que você durma hoje à noite, antes de dormir, pense, ore para Deus e fala se o seu caminho está na vontade de Deus ou está na sua vontade. Você que ouve pelo vídeo, está ouvindo essa pregação, você crente da igreja também, cristão, que confessou o nome de Cristo, que fez profissão de fé, você visitante, você as crianças, eu para minha vida também, eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu estou no caminho de Deus? Ou eu estou fazendo a minha vontade? Eu estou gastando o meu tempo para a minha regalia, gastando o meu dinheiro para os prazeres desse mundo? Eu estou alinhado em amar o próximo como a mim mesmo? Pense nisso, irmãos. Porque Cristo falou aqui no versículo 7, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. E a vontade de Deus, qual era? Salvar a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho em nosso lugar. No versículo 7 fala em fazer a vontade. No versículo 9, fala também, irmãos, então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Ele repetiu aqui o mesmo do versículo 7 e complementou mais. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O que podemos imaginar disso? No contexto, tire o primeiro, todos aqueles sacrifícios que ministravam, que Deus muitas vezes não aceitava, porque era feito pela lei, por obrigação. E vamos estabelecer o segundo. E o segundo qual é? Cristo fazendo a oblação. O título da mensagem é a oblação de Cristo, é o pagamento de Cristo, é o sacrifício de Cristo em nosso lugar. E para a sua vida hoje, tire o primeiro homem, tire aquele homem carnal que está em você, aquele homem que não acredita em Deus, aquele homem que só quer saber de vingança, aquele homem que só quer saber de dinheiro, de ganância, e vamos pôr o novo, que é o Espírito Santo dentro de você, é Jesus Cristo na sua vida, fazendo o sacrifício. Em questão de fazer a vontade de Deus, nós somos responsáveis das nossas escolhas. E hoje aqui você pode escolher obedecer ou desobedecer. Aqui na passagem, mais adiante, vamos ver que Deus deixou a lei gravada no nosso coração. É claro que tem que ter a lei é o espelho que reflete o pecado. Sem a lei você não sabe que você é um pecador. Só que Deus deixou a lei dentro de nós, porque nós temos o moral dentro de nós. Quando nós fazemos uma coisa errada, o Espírito Santo já toca em você, porque você já tem a lei dentro do seu coração. Irmãos, a lei foi introduzida na terra, é a lei de Moisés, a lei mosaica. E a lei existe muito, é mais de 1000 leis que existem, se você estudar Êxodo. Só que antes de Moisés, antes do dilúvio, e como é que era? Não tinha lei? Não tinha obediência? Não tinha o caminho certo, o caminho errado? Vamos pegar um pontinho? Lá na criação, Adão e Eva, teve 2 filhos, Abel e Caim. Caim e Abel. Quando Caim matou Abel,
por ciúmes, por inveja, porque foi rejeitada a oferta dele, ele se escondeu de Deus e lá no coração ele sabia que estava errado, que ele tinha feito um assassinato, um homicídio. Não tinha lei de não matarás, não adulterarás, certo? Não sejais maldizentes, não se encurvar à imagem de escultura, não adorarás outros deuses. Essa lei não tinha ainda, só que tinha a moral dentro deles, que Deus implantou a lei moral, irmãos. Quando Adão e Eva pecou, que eles eram perfeitos e imortais, eles já sentiram vergonha ali por estarem nus. Eles já viram quem era um pecador ali e se esconderam de Deus. E lembra o que Adão e Eva fez quando se escondeu de Deus, quando ficaram nus? Eles pegaram folhas, certo? De árvores e colocaram na nudez dele. E Deus falou, não aceito isso. O que Deus fez? Matou um animal, tirou a sua pele e cobriu a nudez deles. O que simboliza isso, irmãos? O que simboliza isso? Matar o animal e cobrir a pele. Deus não aceitou a obra humana, a obra que ele fez, o homem fez a obra ali para cobrir. Deus não aceitou, mas Deus fez ali o primeiro sacrifício de um animal, que é o nosso tema aqui de sacrifício, e cobriu a nudez, porque já representando o quê? Cristo, que iria pagar pelos nossos pecados. Olha que maravilha, até uma criança pode entender isso, irmãos. O Evangelho de Deus, o Evangelho significa boas novas. E quando você busca a verdade, você encontra lendo a Bíblia. Isso que eu estou falando é na Bíblia. Eu não posso vir aqui na frente e falar algo da minha cabeça. Eu não posso vir aqui na minha frente e falar, eu acho que nós vamos reencarnar. Eu acho que vai ter outra vida. Irmãos, o que a gente fala aqui, eu tenho certeza pela palavra de Deus. Eu tenho certeza que logo vamos ter um milênio aqui na Terra. E nós, se estivermos mortos em Cristo, iremos ressuscitar e entrar no milênio para viver com Cristo aqui. E com Satanás preso. E ele será solto depois de 1000 anos. Olha que maravilha isso. E nós entendemos, irmãos, dos 144 mil, as 12 tribos de Israel, que serão muito importantes, que é profetizado lá em Apocalipse. Nós sabemos que eles serão usados muito também no milênio. A palavra de Deus é essa. E sobre a obediência, de fazer a vontade de Deus, que você vai refletir hoje à noite, eu vou refletir se eu estou fazendo a vontade de Deus ou estou fugindo de Deus. Você como cristão às vezes está fugindo de Deus. Deus quer te usar, Deus quer fazer de você um missionário, quer fazer de você um pregador, e às vezes nós fugimos da vontade de Deus. O que nossos pais nos ensinam desde pequenos? Obediência. Lembra disso? Obedecer os professores, obedecer os mais velhos, obedecer o pastor, obedecer na escola, obedecer o tio que é mais velho, a avó. Desde pequenos nós aprendemos sobre obediência. Talvez essa geração atual não é muito falado isso, é muito mimimi, né? Hoje em dia as crianças estão... hoje em dia tem muitos pais fazendo a vontade da criança, não ensinando a criança a obedecer os mais velhos. Que é um erro da sociedade, né, irmãos? Atual. Mas desde cedo nós escutamos essa palavra, obediência. Então hoje vamos escolher obedecer a Deus. Eu escolhi obedecer. Continuando no versículo 9. Eu já li agora há pouco, né? Então disse, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Eu vou ler rapidinho, Deuteronômio 5,33. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais bem... andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. É uma promessa de Deus. Andais em todo o caminho que vos manda o Senhor. Eu não estou falando aqui de fazer a vontade de Deus, o caminho de obediência. E quando nós ensinamos nossos filhos, obedeça a Deus, siga o exemplo do seu avô. Lembra antigamente que falava, o meu Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Era lembrado como referência. O meu Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O meu Deus, o meu Salvador é Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá. É bom você lembrar nisso, irmãos. É bom você ser lembrado por aí que o seu Deus é o Deus poderoso que faz milagre. Para aquele parente seu pedir oração para você. Ele não respeita a sua fé? Ou você não está dando testemunho? Os amigos seus, assim, olha para você, não vê um cristão em você.
Não tenha vergonha de falar assim, eu sou crente em Cristo, eu creio. Você tem que falar isso com a boca cheia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse versículo é muito forte, em Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso aí, irmãos, as forças da treva se abalam quando ouvem esse versículo. Porque sem Deus nós não somos nada. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor. Agora eu pergunto, é fácil andar no caminho de Deus, nesse mundo, viu? É fácil. É fácil você confessar o nome de Cristo lá fora? Ou tem muito preconceito? Ou às vezes você não é bem recebido numa rodinha? E mais uma perguntinha, você tem vencido o maligno com oração, na tentação? Você tem vencido as tentações desse mundo com oração? Ou você se deixa levar? Ah, minha vida, eu não tenho rumo, eu vou vivendo, eu estou trabalhando aqui, eu não sei porque eu parei aqui, eu casei porque eu não sei porque eu casei, a minha vida vai acontecendo, eu engravidei, não sei porque eu engravidei, as coisas vão acontecendo de um jeito, sem rumo. Que triste, a pessoa sem rumo, vivendo cada dia, você estuda para uma coisa, às vezes está trabalhando em outra. Ou você está alinhado com Deus na sua vida, você é vencedor. E uma perguntinha que todo crente, né, deveria responder como sim, né? Deus tem te dado vitórias? Vitórias de uma oração respondida, vitória de ter uma esposa maravilhosa ao seu lado, submissa. Ou você tem um marido que te ama, que te trata como única. Você tem vitórias de ter uma igreja que prega o nome de Cristo? Ou você vai numa igreja que só prega prosperidade, uma igreja que faz show aqui na frente, de rock, de oba-oba? Será que Deus está contente com isso? Não vou ficar julgando a fé dos outros, mas onde você está indo, irmãos? Ou você não está indo nem em uma igreja? Pior ainda, você não está nem lendo a Bíblia. Você não está perto da palavra de Deus. Porque o mundo, irmãos, cada dia mais está em mudança. Vocês estão percebendo que está estranho a vida? O clima está estranho. Amor não tem mais. O amor de muitos se esfriará, né? Obediência, famílias destruídas. Tem pessoas que nem querem construir famílias. Namora lá o filho numa casa do pai, a menina na casa da mãe. 10 anos de namoro, naquele conforto do pai e da mãe. Não querem ter uma família. Não querem construir uma família. Ter filhos no Senhor. A sociedade não está estranha? Usando o nome de Deus em vão, em festas mundanas, com aberrações. E às vezes nós não estamos dando valor em Cristo. Eu estou com 41 anos de idade, parece que a vida passou tão rápido assim, com filhos, com um lar para sustentar, num emprego que eu não imaginei que estaria também, mas Deus foi concedendo as coisas, através de oração. E a sua vida, como está? Você está preocupado em viver mais? Sendo que você não sabe o dia de amanhã, que Deus pode pedir a tua alma. Imagine amanhã você acordar, às vezes seu filho não existe mais, ou seu pai, sua mãe, ou você está no leito do hospital. E o que você fez para Deus? Você teve fé? É tão ruim não ter fé, irmãos. Estava conversando no serviço esses dias, um povo dessa geração edomitas, não sei se vocês sabem que são os edomitas. Edomitas é da geração lá de Edom, que é de Esaú. Lembra que tinha Esaú e Jacó? Jacó é o pai de Israel, das 12 tribos. E Esaú era o irmão de Jacó que perdeu todas as bênçãos de Deus. Vendeu sua primogenitura. E Esaú, irmão, na geração de Esaú, a Bíblia fala que eles curtiam a vida, sem se preocupar na próxima vida, ou se preocupar com Deus. Eles adoravam o seu corpo, o eu. Curtia a vida como se não tivesse amanhã. E o que mais está tendo hoje é isso, irmãos. E ainda mais pessoas que têm tudo, né? Dinheiro, conforto, beleza. Eles querem curtir a vida, não está preocupado se amanhã será pedido a alma. Porque eles não acreditam que tem outra vida. Então hoje está cheio de gente pensando isso. Os edomitas atuais. Que seriam os ateus, né? Nos dias de hoje. Que não acreditam em Deus. Versículo 10. É o auge da pregação agora, irmãos. Vamos entrar nessa parte. Versículo 10 de Hebreus. Na qual vontade... Bom, nós estamos falando da vontade de Deus.
Então, no 9, então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Mas que vontade de Deus é essa que Paulo está falando aqui? Versículo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito muitas vezes? Não, feito uma só vez. Bastou um sacrifício do Filho de Deus, um Deus maravilhoso, imaculado, sem pecado. Ele, somente Ele poderia pagar pelos pecados. Então o sacrifício, irmãos, essa oblação do corpo de Cristo foi feito uma vez. Versículo 11. E assim todo sacerdote aparecerá cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. Aqueles sacerdotes que eu estou falando lá, os fariseus. E note que por aí tem gente fazendo sacrifícios até hoje. Outras formas de sacrifícios. Que nunca poderiam tirar os pecados. Nunca podem tirar os pecados. E assim todo sacerdote aparecerá cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Vamos pegar um ponto agora aqui? O que você acha que é sacrifício hoje em dia? Eu já falei, os sacrifícios, a oferta, ao altar. Mas o que você está achando que é sacrifícios? Fazer jejum? Passar lá um pouquinho de fome lá por umas 12 horas, lá e vir na igreja em jejum? Você está achando que isso é sacrifício? Ou você está achando que sacrifícios é subir de joelhos numa escadaria de uma grande igreja? Você acha que isso é sacrifícios que Deus quer de você? E muita gente está fazendo isso hoje. E muita gente, muitas religiões estão oferecendo os filhos como sacrifício. Vocês sabiam disso? Que existe isso? Lembra o Deus de Baal que pediu os filhos e o povo dava os filhos no fogo? Jogava a criancinha no fogo como sacrifício para os deuses dele. Deuses com D minúsculo. Tem gente, você acha que hoje em dia não fazem isso? Lá debaixo de Hollywood, lá não sei na onde, nesse mundo, você acha que não tem essa grande Babilônia ainda escondida fazendo esses sacrifícios? Por que vocês acham que some 450 mil crianças todo ano e ninguém acha? A gente estava em Santos uma vez na orla à noite ali brincando com as crianças, com um monte de priminhos nossos lá em viagem. Aí o policial chegou ali, o guarda falou assim, ó, toma cuidado com essas crianças, porque já aconteceu casos de jogar crianças num furgão e nunca mais acharam. Pega ali, ó, em aeroporto, pega, nunca mais vê, em praia, assim, orla, que é muito turista. O policial falou isso para nós, irmãos, que eles têm muito relato na delegacia disso. E nunca mais acham uma criança dessa. Agora, o que vai acontecer? Aí fica na imaginação, irmãos. A gente não tem provas de nada, que eu estou falando aqui, mas a gente sabe que existe isso. Então, Cristo é o nosso sacrifício. Bastou Ele fazer esse único sacrifício uma única vez. E é o que eu estou testemunhando aqui. Depois de 2000 anos, irmãos, nós estamos aqui pregando o mesmo que Paulo estava pregando. Paulo estava pregando lá para os hebreus, no ano de 70 mais ou menos, preocupado ali com os ataques daqueles cristãos. Cristãos que foram perseguidos. E hoje, depois de 2000 anos, nós estamos aqui pregando a Cristo. O Cristo, o nosso Cristo, nosso Salvador, irmãos, Ele não está morto numa cruz. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está no céu e nós temos o Espírito Santo dentro de nós que Ele deixou, que é o nosso Consolador. Não é igual esses profetas que estão mortos, que muitas religiões seguem. Maomé, Buda, estão mortos. Cadê os poderosos da terra? O Hitler, que foi um grande poderoso, está morto. Cadê o faraó? Cadê o faraó, irmãos? O chefe do Egito, o governador do Egito, o rei do Egito, está morto. Mas a palavra de Deus está viva. E é o que nós estamos testificando aqui. Para terminar, irmãos, eu gostaria de abrir em Romanos, vamos abrir em Romanos capítulo 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Todo mundo conhece a passagem. Romanos 12, versículo 1. Mais uma epístola de Paulo. É na página 1230 da Bíblia menorzinha. Vamos à leitura? Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo,
Sinta, irmãos, essa palavra no seu coração como se fosse para você hoje e para mim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez falando da vontade de Deus. E Paulo aqui escreveu para os romanos, para os irmãos de Romanos, para os cristãos igual nós somos. Uma igreja pequena, primitiva, que não tinha oba-oba, é uma igreja que confessava o nome de Cristo, uns irmãos simples, pescadores, às vezes não era alfabetizado, e estava falando para você apresentar a Deus como um sacrifício vivo. Esse sacrifício vivo não é para você morrer numa cruz, mas é um sacrifício vivo, agradável, santo, que é o vosso culto racional. Quando você crê em Jesus Cristo, você crê com a sua razão. É um culto racional. Você está aqui por livre e espontânea vontade. Ninguém te obrigou a vir aqui. Cada um no seu coração que veio aqui, veio por um motivo. E espero que seja para servir a Deus, para ouvir a palavra de Deus. E aqui, irmãos, nós devemos apresentar a Deus como um sacrifício vivo e agradável. Apresentamos corpos nossos. É isso que Deus espera, com a sua vontade em nossa vida. O culto racional, em outras palavras, é por escolha própria se oferecer a Deus, em sacrifício para que a vontade de Deus seja superior às próprias vontades e escolhas da carne. Resumindo, é isso, o culto racional. Continuando na leitura para terminarmos, voltamos lá em Hebreus. Vamos ler rapidinho para terminarmos, a hora já está avançada. Em Hebreus, tá? Vamos voltar lá em versículo 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés. Vai ter sim, né, um dia que Cristo virá nas nuvens, o céu se abrirá, vai ter a batalha, e existe sim, né, inimigos. Cristo tem inimigos, irmãos. Lembra, em Apocalipse fala que teve uma grande batalha nos céus, o dragão, que é a antiga serpente, batalhou com os anjos, Miguel, o arcanjo, teve uma grande batalha e vieram para a terra, lançados. E a terça parte também dos céus, dos anjos, dos arcanjos, que tinham poderes, mas guerrearam contra Deus. Então um dia, irmãos, esses inimigos de Cristo serão postos em escabelo de seus pés, juntamente com a grande parte da humanidade que seguiram Lúcifer e seus anjos caídos. Versículo 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Essa oblação é a morte de cruz que foi feita. Quando fala santificados, irmãos, nós somos santificados no sangue de Cristo. Mas o que significa ser santo? É separado do pecado, separado do mundo. Não é que eu sou santinho, que o meu pai é santinho, que o pastor é santinho, que Paulo era santinho. Nós procuramos a santificação a cada dia no sangue de Cristo. E é uma decisão a cada dia de obediência, e é uma decisão de abrir mão de algumas coisas, como a irmã ali comentou, que tantos dias que ela está sem aquele vício. E nós, não é só isso, nós temos muitos outros vícios. Sabia que não só bebedice é pecado? A glutonaria é pecado. Às vezes nós, como crentes, esquecemos que ser glutão é pecado. Comemos demais, é pecado. E às vezes condenamos tanto aquele que bebe muita cerveja, que se embriaga, mas se eu for guloso e comer demais, é pecado também, a glutonaria. Então, note que vícios, irmãos, adorar o seu filho, adorar a sua esposa mais que a Deus, tudo que você adora, um ídolo, um cantor famoso, é pecado, está no lugar de Deus. Entendeu? Então, a santificação é isso. Deus, eu quero viver muito mais separado. Se tem uma piadinha suja aqui na roda, eu não quero ouvir. Se tem lá uma ganância no meu serviço, uma coisinha errada, me tire desse caminho. Aí você vai vivendo cada dia mais santificados. Você vai cair? Vai cair, porque você é falho. Você vai cair. Lembra que Jesus, o peso de Jesus ali para os judeus foi mais forte do que a lei? A lei falava, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho.
Não adorarás imagem de escultura, não farás para ti outros deuses, guardar lá o 7º dia, o sábado. Quando Jesus veio, ele colocou muito mais peso nisso, porque ele pediu para amar Deus acima de tudo. É fácil? Todo mundo fala que ama Deus, não é? Falar é fácil, mas aí Jesus completou: amar o próximo como a ti mesmo. Porque não adianta você falar só que ama Deus, porque é abstrato, você não pega, você não entendeu? Agora, amar o próximo a ti mesmo, você vai demonstrar. Se eu estou falando mal daquele irmão, se eu estou desejando mal para aquele parente, para o meu sogro, para a minha sogra, para o meu sobrinho, cunhado. Só que Jesus colocou o peso também, irmãos, que o adultério não seria só o ato físico, mas se eu olhar para uma mulher do meu amigo, uma mulher de uma outra pessoa, no meu coração eu já cometi adultério. Olha só como que é mais pesado o jugo de Cristo. Porque não adianta você achar que está fazendo a lei: eu não adultero, eu não mato. Vocês estão entendendo que é muito mais profundo? É no seu coração, é a atitude que só Deus vê. Versículo 15: e também o Espírito Santo não testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e de sua iniquidade. Ora, onde há remissão destes, dos pecados, não há mais oblação pelo pecado. Não há mais obras. Não adianta eu colocar lá um roupão, lá mostrar só meu rostinho, achando que isso vai me levar para o céu. Não adianta eu tentar dar dinheiro para a igreja achando que eu vou comprar um lugar no céu. Não, já foi feito muito isso lá na Inquisição, se vocês não sabem. A palavra de Deus é simples, irmãos. Então é essa palavra que eu trouxe essa noite. Vamos acreditar, crer na nova aliança de Deus que Ele deixou para a humanidade. O plano da salvação de Deus é maravilhoso, que desde a criação, desde quando entrou o pecado, a desobediência de Adão e Eva, Deus já preparou esse plano da salvação. E feliz é aquele que crê, bem-aventurado é aqueles que temem a Deus e guardam essas palavras no seu coração. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Pastor Sebastião. Deus abençoe. Deixa eu tirar, pera aí, deixa eu tirar o vagalume daqui. Eu fui no Mondadel ontem, sexta-feira. Ele saiu agora daqui, parecia que tinha um vagalume no bolso dele. Então agradecemos a Deus por essa oportunidade. Para mim também de ouvir mais uma vez nosso filho aí trazer a mensagem. É interessante, foi tudo completo. Agora, ó, abri só uma parede fora disso aí. Quando ele falou, o velho falou, eles não tinham. Eu não sabia ler e escrever. Que palavra você usou que eu esqueci? Alfabetizado. Sabe o que aconteceu hoje? Eu estava no supermercado comigo, lembrei na hora. Tinha um casal olhando, querendo comprar Fanta, Coca, Guaraná. E deu certo que eu cheguei e não ia pegar uma. Eles falaram assim: Bastão, que presta aqui? Eu não sei ler. A mulher. Eu vou falar: não, vocês conhecem ele. E eu não sei ler. Essa aqui é R$5, é R$5,40, uma coisa assim. Eu também não sei ler. O casal analfabeto, isso é tudo. Ele falou: você também não sabe ler? Não, nunca fui na escola, minha dela. Puxa vida, e é difícil a pessoa, você tem grande estudo, mas saber ler. É isso aí. Então nós agradecemos a Deus por isso. Agora vamos louvar a Deus com o hino que 300. Eu acho que bom, pode ser. Eu tinha escolhido aquele que eu falei, né? Mas eu falei um 4,8. Não, tá certo, vamos catar isso aí. Então, ela é visitante. Como é que é o número daquele lá? Vem cá, irmão, pode ajudar também. Que número que é que você falou? 300. Não, isso é casa da vida, até não é difícil para cantar e tocar, só que ele
Você está falando de ó, aqui não tem outro. Então, já sai mais bem com essa gente. É para puro. Porque quando o outro tinha usado a obra, eu chegava melhor nisso. Por isso que eu tenho mais. Vai estragar tudo, Vai pro público. Castelo Forte 233. 323. Vamos ficar de pé que é melhor? Castelo forte é o nosso Deus, espada com escudo, por seu poder defende o seu, em todo trance agudo. Com fúria perdida, persegue Satanás, com artimanhas astúcias tão cruéis, que igual não há na terra. A nossa força nada faz, estamos impedidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos, porque venceu na cruz, Deus no céu, e vendo o próprio Deus, triunfa na árvore. Perdi a letra aqui. Se nós quisermos devorar demônio não contado, não nos podia assustar, nem somos derrotados. O grande acusador, o servo do Senhor, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada usará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos bem mulher, embora a vida vã, por nós Jesus está, e dá-nos a Amém.
Pedir ao irmão Paulo que termina com uma oração. O irmão Paulo termina. Nosso Deus e Pai, Deus, agradecemos, por mais por tudo que aqui foi feito. Agradecemos pela palavra resposta, pelo instante da sua vida. Que o Senhor possa nos abençoar nessa semana, cada um no seu lugar, cada um no seu lugar, possamos mostrar a nossa santificação, nossa obediência à palavra. Amém. Possamos glorificar o Senhor Jesus com os nossos atos, palavras e ações. Pedimos, pelo futuro dessa igreja, de todas as igrejas que estão a palavra, os que estão na frente, a direção, os pastores, que o Senhor possa nos manter firme, pregando a palavra da hora. E agradecemos, pela salvação que nós temos de Jesus Cristo, através da sua cruz, pelo seu amor para nós, pelas crianças que temos aqui hoje, que nos visitaram, cada um possa se sentir bem no desejo de guardar. Por isso nós pedimos e agradecemos em Jesus. Amém.